Convidando as pessoas, galera. Só um minuto que aguardando Thaís entrar, que a gente começa. Thaís já tá aí. Uhum. Bem-vindo todos. O convidado já tá entrando. Oi! Oi! Boa noite. Tudo Deixa eu ver, bom? tudo bom? Dentro das circunstâncias, estamos bem, Tentando né? sobreviver. Tentando comer direitinho, né? Fazer aquilo que nossa mãe fala, comer direitinho, deixar a casa arrumada, trabalhar e Eu tava seguir a comendo vida. chocolate mesmo. Tava na vibe do chocolate. Eu também tô precisando de chocolate, se tiver um aí pra mandar. Nesse primeiro momento, eu dou uma convidada na galera pra a gente começar com um quórum legal. Tranquilo. Tô aqui, tô aqui. Nossa. Oi, gente. Vai falando aí com os conhecidos, quem que você Pois já é, eu adoro essa galera, mas eles entram e não ficam. Eu quero ver entrar e ficar, hein? chamou, hein? Chamou na responsa. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Quero ver tu ir. Na arte tem aquela onda de dá uma passada lá no teu show, aí acabou o show, a pessoa Isso. passa, te dá um beijo e vai embora, né? É isso aí. É esse pessoal, às vezes, que entra e quero ver tu ir. Então, tava pensando hoje em fazer uma performance que já não faço há muito tempo, então vai ser bem improviso mesmo, né? Ah, que ótimo, tem tudo a Aquelas ver. coisas, eu falei assim, vou aproveitar que o Lucas fala sobre essa perspectiva de improviso. Vamos trabalhar hoje um improviso daqueles bem É, vivendo. é sobre isso, né? Improvisos. Olha, Dani é nosso frequentador de carteirinha, Léo Brum. Tem uma galera que volta sempre, fico muito feliz. Que então essa live tá de alguma forma contribuindo para a saúde mental da gente, né? É, Casa do Nando, seja bem-vindo. Então, acho que a gente já pode ir começando. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia. Vamos lá, Moisés. Então, esse primeiro momento eu sempre convido a vocês que participam para contar um pouquinho da trajetória assim com as artes, das coisas que vocês têm feito, que você tem feito agora, né? O que você considera mais assim. Então, eu fiz uma graduação em dança pela UFRJ e já trabalhava com fotografia, mas aí está aí. Queria dar um alô, que estava bem no início, onde tudo começou. E eu já trampava com fotografia já há um tempo e comecei a trabalhar no Observatório de Favelas, né, aqui no Rio de Janeiro, especificamente no Imagens do Povo, e dar um curso de Uhum. formação um pouco mais relacionado à fotografia ampliada, né, como a perspectiva de colagem, enfim. Aí eu comecei a falar muito sobre memória. A partir disso, eu criei o espetáculo Memórias de uma Maré Cheia, com outros 15 artistas envolvidos. E o Memórias, ele fala sobre essa resiliência do corpo negro através da memória das nossas mães. Então, assim, eu estou Uhum. sempre falando sobre isso nas minhas lives, porque eu acho que é o trabalho que mais me representa, que mais me atravessa de alguma forma. É um Uhum. trabalho que a gente está constantemente revisitando essas memórias. Então, e são memórias que não são tranquilas, né? Rodrigo, Maré.
Ela vai fazer parte do espetáculo, caraca, gente. Maré vai estar aqui também no final do mês. Como é que tá o espetáculo? Pois é, eu tô aqui a fio, já esperando. E aí o Memórias, ele fala muito sobre essa resiliência desse corpo negro, né? Como é que essas mães pretas, elas constituem narrativas para que a gente continue vivendo, para que a gente continue sobrevivendo numa realidade que é caótica, sabe? E aí deu uma travada aqui no Lucas. Será que deu uma travada para mim ou tá dando uma travada? Se deu uma É, deu uma travada. travada pra mim também. É, eu parei pra que a gente continue. Ah, tá. Para que a gente continue sendo resiliente, saca? Nesses momentos caóticos que a gente já vem há muito tempo atravessando, né? Não é uma coisa de agora, então Sim. é basicamente isso, né? A gente fala sobre essas múltiplas mazelas que o corpo preto traz, mas exaltando muito mais essa figura de ancestralidade feminina, sobretudo, né? Que são das Uhum, mães pretas, né? Como que essas mães elas constituem memória. Então é basicamente sobre isso. O meu trampo é central, né? Então eu uhum. consigo no espetáculo trazer a fotografia, trazer a poesia, trazer a dança, trazer o audiovisual de maneira geral. Então é uma parada Muito muito ampla. completa, né? É. É, Eu fiquei. Você me mandou uma breve bio sua, né, para eu conhecer mais, que os artistas fazem milhões de coisas. E eu lembro de que a gente se conheceu na Feira da Glória, comendo um peixinho um dia lá, com a Ju, com o Pedro, todo mundo. E logo em seguida eu tive a oportunidade de ir lá no Hélio de Sica, uhum. lá na exposição, né, do coletivo, dos fotógrafos negros. É, você estava na produção, estava expondo, estava fazendo tudo isso. E aí logo tive a impressão assim, nossa, a Thaís, ela agiliza, ela faz acontecer, né? Foi um. Ah, não, mas aquilo ali foi um dia esporádico de correria. Foi um É, dia que foi. de correria que todo mundo teve que fazer tudo. Mas sim, não, mas é que eu fico pensando nesse rolê, como é que a gente que tá nessa construção de arte, né? A gente também se sente na obrigação de dominar várias áreas, sabe? Tipo, eu acho que essa Uhum, vieram para mim muito de maneira até muito tranquila, né? Mas como que a gente vai assumindo outras funções, né? E acumulando essas funções também, às vezes porque não tem gente para fazer, sabe? Então, tipo assim, uhum, comecei a fotografar porque uma amiga minha falou comigo, né, a Carol, a gente criou o coletivo Antepassados da Cor. Então, assim, a gente começou a fotografar porque a gente não se sentia representado pelas fotografias, tá ligado? Então, uhum, falou assim, não, mano, vamos fazer um corre diferente. E aí, assim claro. começou a nossa trajetória de conseguir identificar na fotografia uma ausência de uma parada que a gente queria ter. Então, a gente começou a falar, enfim, vamos que vamos. Não, vamos tirar foto. E aí começamos a tirar foto, daí ampliei, fui pro vídeo. Daí, por aí fomos, saca? É foda que sempre partiu da ideia, né? Você tinha uma ideia, uma necessidade de trazer ao mundo uma parada e você fez o corre para, pô, como que eu vou tirar essa foto, como que eu vou viabilizar esse vídeo, como que eu vou articular isso, né? Aham. Isso é. Isso acho que tem tudo a ver com a coisa dessa live, assim, né? Que quando eu comecei, ficou muito voltado para músicos, né? Porque eu fui chamando, né, aquela coisa meio tímida, né? Chama um amigo e tal, e vamos articulando, ver o que que rola, ver se a galera gosta. E aí, quando a gente fala sobre improvisação e fala sobre criação, a gente começa a falar da gente. Aí eu Sim. falei, nossa, essas lives, elas são os artistas falando deles, dos processos deles, né? E de como eles articulam isso tudo. Então, acho muito bacana você trazer esse ponto de como que a arte para você, né? Nesse exemplo que você deu, foi uma necessidade, né? Foi uma vontade de fazer vir ao mundo uma parada que não existia e você fez o corre, você improvisou, você criou para que isso acontecesse, né? Então, foi basicamente assim. A gente começou numa ideia de tentar fazer uma parada que a gente não via e a gente precisava fazer a galera sentir esse corre, mano. E foi muito louco. Porque quando a gente começou,
o antepassado, a gente começou com uma ideia de fotografar os nossos. E aí Uhum. começamos uma ideia de ensaio, pá, porque tipo, não tinha nenhum ensaio. A gente via os ensaios que a galera preta era fotografada com a pele muito clara, uns ensaios nada a Uhum. ver com nada. Então aí a gente começou a fazer. Hoje eu e o Pedro, a gente tem um axé, né? O Pedro faz a pintura corporal e eu fotografo, faço a indumentária. Tem um pouquinho dessas fotografias lá no meu feed. Enfim, aí fomos. O axé é o quê? O axé é um trabalho que a gente faz de pintura corporal e fotografia. Então a Uau, gente que faz foda. uma pesquisa com a pessoa, calhou da gente só fazer com mulheres grávidas, Aham. e aí a gente faz uma pesquisa com a pessoa, com as mulheres grávidas, pesquisa sobre o nome da criança, o que aquilo ali representa, como é que ela está se sentindo, qual que é essa inter-relação, né, mãe e filho, essa amplitude que está em torno do gerar, né? E aí, a Uhum. partir o Pedro pensa a pintura e eu penso a indumentária, a roupa, o cenário e a fotografia. E aí é isso. A última que a gente fotografou foi Nicole, né? Quando o Kwanzaa ainda estava na barriga, que agora ele já está Uhum. um ano. Fez um ano agora, tem 2 dias, eu acho. E aí é isso, assim. A gente foi ampliando e fomos para vários outros lugares, né? Criei outras exposições a partir disso, criei essa exposição que é série Baobá, né, que A tem Luciane aí. fotografias que se chamam Café Preta, e por aí vai. Essa série que. Aqui nessa live. Sejam todos bem-vindos. Ó, a galerinha que tá em casa aí, ó, é uma live, como é que se fala? Que é interativa. Você pode perguntar, você pode dar sua opinião, tá? Então, em alguns momentos a gente vai abrir aqui para ler, para conversar com vocês também. Fala um pouco mais dessa série do Café Preto que foi a primeira que eu vi. Ai, Café Preta. Então, o Memórias, vou só fazer um link com Memórias só pra gente se contextualizar. No Uhum, Memórias, eu entrevistei 9 mulheres, assim, 9 mães pretas da periferia. Tive uhum. contato com mais de 9, mas acabei entrevistando só 9. Não Tu leu? você, me responde você. Tu leu? E aí, no Memórias, eu tive contato com essas 9 mulheres, né? Com essas 9 mães. E foi um boom, assim, imergir nessa história dessas mulheres. E aí, a Uhum. partir disso, a primeira pessoa que eu entrevistei foi a dona Neuza, que morava no Vidigal, né? Não sei se dá pra ver ela legal aí. E Sim, ela dá. tinha 104 anos quando a fotografei, né? Faleceu com Uau, 105. anciã. Então, era a figura mais velha do meu TCC. Só que quando eu fotografei ela, eu senti a necessidade de contar uma outra coisa naquela representatividade feminina. E aí eu fiquei pensando, caraca, como é que eu faço isso, né? Aí eu comecei a emergir na colagem, porque eu sentia que cada marca daquela era caminho mesmo, sabe? Sabe quando você olha para uma Uhum. pessoa muito velha e você fala, caraca, cada ruga dessa deve conter uma história. E aí era essa Sim. história que eu queria contar. E aí eu criei o Café Preta com o objetivo de falar que cada marca é um caminho pelo cafezal, né? Esse café que é Uhum. antigo, que é um café que também foi marcado, digamos assim, por processos de violência, né? Que a gente tem nos Uhum. canaviais, que não necessariamente perpassam a história da Dona Neuza, mas que perpassam a história de muitas mulheres pretas. E também é um café que as nossas mães pretas colocam na mesa todo dia, sabe? Que é um café que te acorda, que é um café que traz um aconchego, que é um café de casa de mãe, que por mais que você faça um café na sua casa, nunca vai ser o café da casa da sua mãe. Então, mano, eu acho que essa série, ela se ampliou, e se ampliou mesmo, assim, tipo, tem outras duas obras, com o intuito Aham. de fazer uma reflexão geracional da parada, sabe? É um café que tem ali uma gradativa de idade, né? Depois da Dona Neuza vem a minha tia, com 60 anos, e depois vem a Ana Beatriz, com 30. Então, tipo, tem uma. É um café que se perpetua por gerações. E essas gerações, Uhum. elas trazem as suas histórias e as suas características que precisam ser Uhum. ouvidas.
precisam ser sentidas. E eu, quando eu fotografava, eu queria muito que a fotografia tivesse um cheiro, tivesse um sabor. Porque quando eu Uhum. via a foto, mano, sabe quando você olha e descola? Eu descolava para um outro lugar. E aí, esse outro lugar que eu queria trazer. Aí eu encontrei na colagem essa possibilidade. Muito Especificamente legal. no café, né? Então, Uhum. faz colagem com outros elementos, mas o café é o elemento que eu mais curto fazer, porque ele tem um sabor característico e tem um cheiro também. Então, é muito, muito Ah, isso. É muito afetuoso. sim, a Juliane tá até aqui escrevendo a beça que falou que eu tomava café de criança, que a mãe não deixava ela sair de casa sem tomar um café, que é muito afetivo para ela, né? Sim. Não, eu fiz exatamente por causa disso, porque o café para mim ele tinha esse lugar. E eu comecei a Uhum, tomar café muito cedo, eu era criancinha, e a minha mãe já começou a me introduzir o café com leite. E aí depois do café uhum. com leite eu comecei a tomar o café com um pouquinho de água para não ficar tão forte. E aí, meu amor, agora a gente tem um vício, mentira, sacanagem. Mas sobre, é sobre isso. Essas duas possibilidades. Sente o cheiro de café, nossa, não se Eu já aguenta. começo aquele gatilho, né? Lá na casa da mãe. Ah, Não, mas é isso, é um afeto mesmo, e, e parar pelo nessa, amor. nessa relação das gerações com a, né, que você fotografou mulheres de gerações diferentes, né? E você fez alguma conexão ou você percebeu alguma coisa, alguma sutileza que estava nessas histórias, que se de alguma forma criava um elo, alguma coisa nesse sentido? Cara, então, percebi várias ligações, né? Essas Uhum, múltiplas ligações eu consigo perceber até hoje. Embora eu não tenha conseguido ter tempo de colocar elas em contato umas com as outras, né? A dona Neuza faleceu antes de eu fazer o Café Preta nessa estrutura, né? Então ela uhum, nem chegou a ver, né? Não, não, pelo menos não presencialmente, mas eu acredito que ela tenha sim. visto de outro plano. Então eu não Uhum, consegui colocar elas para trocar essa ideia. Mas eu consigo observar essas resiliências das histórias, saca? Principalmente essa relação que elas têm com as suas mães. Por exemplo, a dona Neuza, quando eu a entrevistei, ela ficou 40 minutos falando para mim que sentia falta da mãe dela. E eu nunca uau, esperava ouvir uma mulher de 104 anos. Então eu fiquei sim, assim, nossa, cara, e aí? Aí eu falei, ah, mas e a senhora, como mãe, como vó, como bisavó? Ela, não, eu faço meu papel, mas a minha mãe, aí voltava na mãe dela, falava que sim. sonhava com a mãe dela, que via a mãe dela nitidamente na frente dela. Então, assim, esse processo foi muito, cara, muito diferente, porque eu não esperava ouvir isso de uma mulher de 104 anos. Eu esperava que ela me ensinasse um monte de coisas, sabe? E de fato Uhum, me ensinou, não questiono isso, de fato me ensinou. Só que assim, eu não esperava que ela não se reconhecesse como uma provedora do saber. E sim. aí é isso, é esse lugar também que as nossas mães pretas velhas estão, né? Uhum, E tanto a Ana quanto a minha tia Sueli, elas não têm filhos, mas elas têm uma conexão muito forte com a mãe delas. E elas participaram do processo. Acho que assim, é isso. Tem que ler a monografia. Vamos ver se torna um livro em breve, né? Toda a história dessas mulheres é costurada com as minhas poesias, de alguma forma. E uhum, essas poesias, elas vão contando não só a história dessas mulheres, mas como de outras mulheres que perpassam o meu caminho e que fazem essa temática ser importante, saca? Para mim. Ser resiliente, assim. sim. Então, é Já que você muito falou em poesia, como é que também conta um pouco assim a sua entrada em escrever, em começar a articular também coletivos de poesia, né? entrevista, eu tô adorando. Falei, ai, tô fazendo uma entrevista do Jô. Ah, pô, olha, eu vou te falar, eu estudo agora, porque no início eu não estudava. Eu falei, não, agora eu vou ter que dar uma estudada. Então, a minha Pô, poesia foi muito novinha mesmo. Meu irmão, ele escrevia já desde de menorzão, até deu uma uhum, assim, no processo de escrita dele. E ele começou a escrever muito cedo e me ensinar a escrever muito cedo. Não ensinar exatamente, mas assim, essa veia poética veio muito dele, através da música.
Então Uau. ele tinha muito hábito de comprar os CDs e ficar lendo as músicas, né? Que são, Uhum. né? Sim. Essa estrutura ritmada, né? E aí eu comecei a escrever muito cedo, assim, tipo criancinha mesmo. Eu já escrevia, só que não gostava do que eu escrevia. E aí essa parada veio começar a surgir para mim com mais densidade, alguém dizer para mim que era bom, muito mais velho, assim, sabe? Uhum. Talvez com o slam, talvez com o próprio incentivo do Pedro, né? Que a gente conversa muito sobre isso, sobre esses processos. Talvez na faculdade. Enfim, esse lugar da poesia, ela veio entrando, assim, sabe? Eu já escrevia, mas não mostrava para ninguém, porque eu tinha muito medo, muito receio de não ser Uhum. bom. E aí, nessa de não ser bom, de, enfim, não considerar meu processo bom, eu deixei muita coisa também passar. Agora que eu Sim, tô é tendo bem comum, né, para nós artistas vivermos esse Pois é, processo, né? fico pensando nisso, né? O quanto que uma palavra de incentivo para um artista muda mesmo a estrutura dele de vida, sabe? Eu tenho até Uhum. conversado com alguns amigos meus sobre isso, porque tem amigos que os pais não incentivam, enfim. Eu acho que a nossa principal questão é passar também por esse crivo familiar que é severo, mano, que é severo. Sim, É muito legal você fazer poesia, é muito legal você dançar um pouquinho. Quando você está dançando é o tchan em casa, mas quando você passa a assumir ali como a sua profissão, a gente tem um problema ali, né? sim, Que já é uma parte questão. do vivo social inteiro, não só mais do Sim. seu circuito familiar. E aí foi assim que a gente começou a seguir. Não tem um marco assim de quando foi um boom, Hum. não tem um marco, mas eu acho que a faculdade me auxiliou muito. O Bruno tá aí. Uhum. A gente fez uma performance no início da nossa graduação, Que que foi é em dança, sua também. graduação. Hã? Sua graduação é em dança. Isso, em dança, pela UFRJ. E aí, no início da graduação, eu e Bruno, a gente fez uma. Ele também curtia muito poesia. A gente começou a fazer uma performance com uma poesia do Jairo, que não é a poesia que eu trouxe hoje, né? Mas é também do Jairo, essa poesia que eu vou acabar fazendo em algum momento da performance. E aí a gente dançou uma poesia. Falei, cara, me interesso muito pela poesia e tal, tá aí, Que maravilhoso. foda. Bruno, videodança, esse Instagram, conheçam esse Instagram. E aí a gente começou a fazer essa poesia do Jairo. Cara, postamos no Instagram e falei assim, vamos marcar ele. Marcamos ele. O Jairo é o cantor do Aláfia, né? Uhum. E ele respondeu, repostou. Quando a gente foi no show dele, ele chamou a gente. E foi isso, foi o boom da Que parada, assim. E a gente, foda. maneiro. Daí comecei a trabalhar essa perspectiva um pouco mais de interpretação também, né? Como é Já era. importante isso, né? De Pois é, já você. era. Comecei a trabalhar meus textos. Sim. Você Pode falar. faz, às vezes, por uma coisa despretensiosa e o universo te devolve multiplicado, né? Não, sim, total. Eu acho que é o que está acontecendo muito hoje também, no que eu tenho postado. São coisas que eu não esperava que tomasse o boom que tomaram e, nossa, eu tô muito feliz com cada retorno, com cada pessoa que vem falar comigo. Sim. É muito bacana, assim, sabe? Toda essa construção. É E muito. Eu posso falar, assim, pela minha experiência lá no dia que teve a performance do Slam, né? Lá no Hélio, que foi muito chocante para mim, assim, foi muito bonito, sabe? Foi muito eu sou um cara emotivo, então quem me conhece sabe que eu choro, que é uma beleza. Cara, aquele dia, nossa, fiquei muito emocionado. Eu posso te dizer que pelo menos a sua arte, tudo a sua produção chega muito a mim. Eu acho que como chega a mim, chega a tantos outros que estão aqui ai, obrigada. agradecendo enfim, por isso tudo. E vem cá, você faz um monte de coisa e, de certa forma, eu noto que existem aí conexões, né? Você traz a poesia para a fotografia, você traz para o corpo. Isso é uma parada que sai naturalmente, assim. Você pensa uma coisa e as coisas vão se misturando, como é que é? Acordei, pensei nisso, botei.
Cara, então, não sei se naturalmente, né? Na maioria das vezes eu estudo bastante para saber se cabe algumas coisas. Aham, Mas, assim, como a gente atua em várias frentes, e eu sempre tive muita dificuldade de pensar uma parada cristalizada, porque, assim, vou falar um pouco no histórico da fotografia. Quando eu comecei a fotografar colorido, né? Só que eu via que as cores, elas chamavam muito mais atenção do que as pessoas na foto, às vezes. Então, tipo assim, às sim. vezes uma paisagem, você fotografava alguém com fundo todo azul, aquele azul chamava mais atenção do que tudo. E eu falava, não queria que o azul chamasse mais atenção do que o olhar. Aí eu comecei a usar os planos um pouco mais fechados. Só que mesmo assim eu Uhum. sentia que algumas coisas chamavam mais atenção. Aí eu comecei a usar o preto e branco. Que o preto e branco é, na verdade, é uma perspectiva inventada, né, digamos assim, porque o olho não enxerga em preto e branco em nenhum momento, a não ser dentro da fotografia, né? A não ser algo Sim. que a gente criou. Então, ele era uma perspectiva um pouco mais fantasiosa, digamos assim, distante do real, mas ao mesmo tempo dava um contraste que eu precisava ter nas imagens, sabe? De conseguir olhar Uhum. para o olho, de conseguir focar nas rugas, de conseguir afunilar um pouco mais esse olhar. E aí eu Uhum. comecei a trabalhar o preto e branco. E comecei a dizer que talvez o preto e... É aquela velha máxima, né? Quanto mais você quer, mais você faz. E aí, Sim. quando eu percebi que o preto e branco já não estava dando conta disso, porque eu queria trazer outros elementos, queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu estava sentindo. E às vezes, quanto mais descritivo a gente é, descritivo não sei se é a palavra, mas quanto mais elementos a gente consegue colocar para que a pessoa se aproxime daquilo que você está sentindo, melhor. E aí Uhum. eu comecei a fazer a colagem. Foi mais ou menos essa gradativa que eu consegui encontrar. E quando eu sentia que essa foto ela trazia um texto, geralmente eu fotografava os meus textos. Tem muita imagem que surgiu de texto meu, Caramba, saca? mas assim. E tem muita fotografia que surgiram textos depois, sabe? Aham. Então, Café Preta é fruto de uma poesia que eu fiz a poesia e depois fiz a construção, né? Ah. Então é Era como isso, se você montasse uma narrativa para algo que ia vir, né? é a cabeça de um pisciano. O pisciano deita assim e pensa, pô, tem toda uma história aqui, hein? Como é que a gente vai estar fazendo para botar essa história no papel? Então é mais ou menos essa história, é mais ou menos essa ideia de como é que eu Aham. consigo colocar no papel essas outras narrativas que estão em torno da parada, sabe? Então Uhum. foi assim que eu comecei a tentar trazer essas perspectivas, né? Pelo menos na dança também, como é que eu me, me, me encantava muito os sons que a gente fazia tentando falar quando a gente dançava. E olha que bagulho no início da Que, que, faculdade. que, Eu que fiquei assim, loucura. caraca, às vezes a gente vai falar um negócio e o negócio não sai meio ofegante, a gente faz um fundo Aham. assim, e aí ou então, quando a gente tá fazendo aqueles movimentos muito fragmentados e a voz fica meio trepidada, aí eu ficava, Aham. caraca, muito maneiro isso. E foi assim que eu e Bruno começamos a trabalhar essa ideia da poesia. Como que a fala, ela dita um ritmo corporal, mas como que Sim. também o corpo dita um ritmo falado e Uhum. dançado. Foi É isso. incrível. É, e tem uma coisa de, às vezes, elementos que pessoas podem considerar como indesejáveis, né? Sei lá, às vezes uma pessoa que está muito preocupada em produzir um som perfeito ou fazer um movimento perfeito e esses elementos não interessam, mas quando, né, você teve a observação de olhar, nossa, mas esse elemento é interessante, né? Mas eu comecei a pesquisar nessa ideia de tentar fazer o perfeito, porque eu queria falar perfeitamente e Aham, fazer aqui 1000 piruetas. E não dá. Então, como é que a gente assume isso? É isso, a gente começa assim, tipo, viajando. Ah, eu queria falar e dançar. Sabe? Queria falar e uhum, dançar, não sei mesmo, mas eu de queria falar boa. coisa densa. Não queria falar e dançar passo normal, assim, tipo, passo normal não, né? Mas enfim, não queria E dançar todo mundo me passos. ouvisse. Eu não queria fazer eu queria fazer um negócio denso e ficar com a fala íntegra. E não tinha Aham, possibilidade de fazer isso. E aí foi que as coisas falaram assim, gente, ó, então, o corpo falando pra gente, então, não dá pra dançar e fazer isso aí, não. Não dá pra é. correr em torno e ficar falando. E aí você vai Vamos vendo aceitar, né? exato quanto que o movimento ele atravessa a sua movimentação e por aí vai. Sim. Foi essa, Então, foi essa, Thaís, essa pira.
A gente quer ouvir sua pira. Ai, já? Deixa eu É, fazer um mas tem dois momentos, tem o meio e o fim. Tem o meio e o fim. Mas assim, no fim eu paro pra falar do fim ou o fim é fim mesmo? O fim é como você quiser. Você pode falar assim, não, eu quero fazer e acabar lá, eu quero fazer e quero me despedir. Aí fica a seu critério. Então eu vou fazer a performance antes. E vou deixar isso aqui que eu fiz pro fim, a poesia. Tá. Não, Então, é isso que se trata, é improvisação, é sobre isso. tá, é sobre improvisação. Eu vou só contextualizar antes de eu começar a fazer. Vai. Essa performance é uma performance chamada Erê, que é fruto desse trabalho sei lá, dessa pesquisa com mães, de alguma forma. Só que o Erê, ele vem para mim muito no olhar da mãe preta, como se eu fosse essa mãe preta. Que eu não sou mãe, não Uhum. experimentei isso, mas sempre me tocou de alguma forma. E quando eu comecei a criar o Erê, eu não sei se eu vou conseguir alcançar vocês como se a gente tivesse presencialmente, porque é muito difícil essa interrelação. Uhum. Não é, vai ser improviso de fato, porque eu não tenho todos os elementos aqui. Tem fotografias também na performance. E aí o Erê é um texto do Jairo, chamado Menino Meu. Uhum. Então eu vou tentar dançar, não sei se é a palavra, fazer uma partitura corporal de alguma forma. E fazer esse texto. E aí não sei se dá para ouvir também. Vou tentar botar a câmera ali. Vamos tentar fazer isso Vamos, tudo. sim, vamos, Eu tô vamos, perguntando se vai vamos. ver filme. Não, tá tudo bem. Acho que eu vou botar ali. Você vai ficar aí? A gente Gente, vai, vai apareceu. aprendendo pelo processo. Pedro tá só Na, como é? Só o. é contra a regra, o Pedro? Tá hoje contra a regra? Ele tá aqui só fingindo que não vai participar das coisas. E aí, Mas vai ter o dia dele. Espera que o seu dia vai chegar, Pedro. você vai chegar, Pedro. Fica o dia vai chegar. E aí eu vou ter... Para de palhaçada. Ele tá se escondendo, literalmente se escondendo. Um erro. E aí eu vou tentar fazer de alguma forma que dê pra ouvir, tá, gente? Vou literalmente tentar, porque eu não sei como é que Então, isso ó, vai sair. quem entrou na live agora, essa é Thaís Ayomide. A Oi. gente agora está se preparando para fazer ela fazer uma performance. Então, segura aí. Não vai embora, não. Segura aí que vai começar. Se você Hum, tem perguntas, se você tem curiosidades, quer saber um pouquinho mais do trabalho dela, aproveita esse momento para escrever, que logo mais a gente responde. show! Eu não sei se dá pra me ver legal. Dá pra ver? Dá No para escuro. ver. Não sei se está contra a luz, né? Pois é, vou botar uma luzinha aqui, peraí. Então, Se tiver um enquanto. abajur, alguma coisa assim. Pois é, vou tentar, né? Porque ele não Aham. vai tão distante assim, né? Deixa eu ver. Também não, nem melhora. Aí, Foi. deu uma melhorada, deu uma melhorada. É, menino meu, eu entro cantando o meu guri, da Elza Soares. Só que eu não sou a Elza Soares, né? Eu Uhum. sou. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome. Eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Eu fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá, olha aí, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, é o meu guri. E ele chega no morro, um carregamento, relógio, pulseira, pneu, gravador. Eu rezo para ele chegar cá no alto, essa onda de assalto tá um horror. Guri no mato, eu acho que ele tá vivo, eu acho que ele tá rindo de papo pro ar. Ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí.
é o meu guri. E ele chega nessas horas, quando as noites se fecham para a paz entre esquinas pouco iluminadas de um amarelo sombrio. Eu temo pelo meu menino. A vermelha luz que gira deixa tudo laranja. E nessas horas, mocinhos são vilões e os vilões espertos. A vermelha luz que gira deixa tudo laranja. E nessas horas, mocinhos são vilões e os vilões espertos. Eu sinto um frio tomar o meu corpo quando ele demora a chegar. Eu deixo preparado o jantar e silencio, 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 silencio. Ser preto e pobre é um risco. A quebrada sabe disso, os doutor estão tudo a risco. E eu me arrisco em dizer que eles não gostam da gente. E isso vai deixando doente, carente. Não ter voz. Não ter voz ferramente. Eu só quero. Eu só quero beijar meu menino, cheirar e de tanto abraçá-lo, trazer o meu ventre. Protegê-lo com unhas e dentes para que a noite passe e o perigo esmureça. Eu só quero beijar meu menino, cheirar e de tanto abraçá-lo, trazer o meu ventre. Ontem eu fiz sobremesa, um pudim inesquecível, toda noite eu recebo. Seja bem-vindo, menino. Eu só quero beijar o meu menino, cheirar e de tanto abraçá-lo, trazer o meu ventre. Meu Deus, cadê esse menino que não chega? Tá bem. Então, é isso. Muito tempo que eu não faço esse texto, muito tempo que eu não falo essas coisas. Forte, né, amigo? Pois é, Eu intenso. fico sempre. É, eu sou músico, né? E tenho uma outra perspectiva da arte, né? E eu fico de cara, assim, como vocês que o corpo é o grande instrumento, né? O corpo tá ali o tempo todo. Como que vocês administram essa tensão e esse relaxamento, né? Porque é sobre isso, né? É você conseguir falar sobre coisas hipercomplexas, lidar com o processo de empatia seu também com essas mães e com tudo isso. Sim. E também, em outros momentos, conseguir transmutar essa energia em algo que vale a pena viver, algo que transmutar isso para algo que possa realizar um futuro, né? Eu acho que essa é uma poesia muito intensa para mim. A Isa tá Sim. aqui. Isa nunca tinha visto o Herê pessoalmente. Também Hum. continua sem ver pessoalmente, mas viu virtualmente. Eu vou É, disponibilizar essa live na internet, no Instagram e no YouTube. Então, quem não assistiu, tá, a gente pode divulgar beleza. para as pessoas É também. bom no YouTube que eu mando para minha mãe, hein? Minha mãe Isso. não tem nada meu que eu fico nesse negócio de Instagram. Então, o Herê, ele surge muito nessa necessidade da mãe preta de gritar, porque é uma coisa que eu falei na live passada que eu fiz. Uhum. Quando um corpo preto chora, morre, é uma mãe preta que chora. Então, o Herê fala sobre essas mães de alguma forma. É muito emocionante para mim fazer o Herê nesse contexto. Eu não sabia que me atravessaria desse jeito. Eu tô até ofegante, nem fiz Sim, tanta movimentação assim, nem trouxe toda a amplitude que é o Herê. Mas para mim me atravessa muito, porque são muitos gritos que a gente tá guardado, sabe? sim. E a gente vem trazendo e que de alguma forma esses gritos eles precisam ser ouvidos. Uhum. A Isa é linda, maravilhosa.
Isa, eu Eu tô queria fazer um escrevendo aqui. comentário aqui sobre Isa no meu processo evolutivo enquanto poeta. Ela é aquela Claro. pessoa que fala assim pra mim: Thaís, por que que tu não faz um vídeo de comédia? Thaís, por que que tu não faz tal coisa? Thaís, por que você Uhum. não faz não sei o quê? E eu É um tento, entusiasta. pois é, eu tento com as minhas limitações fazer tudo que ela me fala pra eu fazer. Mas é isso, né? E aí a Isa ela tem um papel fundamental nessa maternidade, porque foi nessa maternidade que eu falo, né? Não a minha, Aham. eu já subi para mim. Que eu acompanhei essa Olha o Herê, gestação. hein? Hã? Olha o Herê. Pois é, menina. Mas a energia que tem mais força em mim é essa energia juvenil, infantil. Eu acompanhei essa maternidade dela muito de perto, assim. E ela trazia medos muito concretos para mim, porque é uma mãe muito lúcida, que nunca Uhum. romantizou a maternidade, mas numa lucidez imensa, traz todas as dificuldades que é gerar um filho preto, num Uhum. contexto periférico e por aí vai. Então, acho que ela é uma mina muito forte, assim, que me inspira muito por todo o seu histórico familiar, por todas as perdas que transpassam esse corpo e como ela lida com essas perdas. Então, queria até agradecer a ela nesse espaço público aqui, tornar público esse agradecimento. Claro, E aí, eu achei. acho que com ela tiveram outras muitas mães que eu quis trazer nessa cena do Herê. Saca que o filho sai diariamente e você não sabe se vai voltar porque acontecem muitas coisas que a gente não prevê. E essas muitas Sim. coisas geralmente não vêm da nossa parte. Uhum. São sempre outros corpos, né? Atingindo os corpos pretos de alguma forma. Sim. Então, o Herê é um grito, assim, sabe? Um grito de uma mãe preta, que eu tento personificar no meu corpo, mas eu não trago nem perto a amplitude dessas mulheres pretas que eu encontrei no meu caminho. Então, é isso. Eu acho que o Herê é um grito. Que Jairo, né, que é o dono dessa poesia, eu peguei fragmentos dela um pouco soltos, né? E ele, de uma maneira muito sensível, sempre traz nas suas poesias toda essa construção. Sim. E É você acha que esse grito, porque você também é professora, né? Você também está ali passando, né, o conhecimento e você acha que esse papel de educadora cumpre também um pouco dessa função desse grito de querer. Pois é, e eu nunca me vi como professora, mas eu sempre me vi tentando, de uma certa maneira, passar esses conhecimentos de uma forma muito horizontal até. Então, eu Uhum. comecei a dar aula para mulheres muito mais velhas que eu, né? Eu dava aula de dançoterapia num espaço periférico para mulheres muito coroas, muito coroas. E aí eu me via sem chão, porque assim, eu entrava para dar aula e aí eu falava: Oi, gente, hoje vamos dar aula de tal coisa. Aí uma falava assim: Poxa, hoje faz um ano que meu filho morreu. Aí Nossa. eu via a sala de aula já tinha virado um processo terapêutico antes mesmo de eu querer que aquilo ali acontecesse. E aí a outra vinha e falava: pelo menos tu encontrou o corpo do seu filho e eu fiz isso, consegui. E aí, quando você vê que existem coisas muito anteriores do que conseguir conversar com essas mulheres, pensar o corpo, né? Uhum. Quando esses corpos eles trazem essas múltiplas mazelas sociais, essas múltiplas violências, nosso papel enquanto educador, não sei se é a palavra, é tentar minimamente pensar o corpo. Mediador, talvez, né? Hã? Mediador, talvez, né? Isso aí, acho que é uma palavra boa. Com essa ideia de mediador, é tentar pensar o corpo sem esquecer todas essas lacunas que a gente traz enquanto corpo Uhum. preto. E aí essas lacunas elas precisam ser ditas, sim. Eu acho que a memória Claro. ela entra no lugar, né? Eu sou uma pesquisadora da memória que entra num lugar de pensar como que através da memória eu consigo exaltar não só essa ancestralidade que é a minha, que é das minhas familiares, que é da minha mãe, que é da minha avó. Não estou aqui falando sobre religião, estou falando sobre as pessoas que viveram antes de você e que de fato te acompanham nessa trajetória de memória. Então, como é Uhum. que
consigo exaltar isso de alguma forma e reconhecer essas múltiplas mazelas e trabalhar elas, sabe? Enfim, acho que é isso que eu tento enquanto mediadora dentro de uma sala de aula e acabei trazendo Hum, isso também para aulas de fotografia, né? Eu tento sim. mediar nesse sentido, de trazer uma perspectiva de memória, que a memória é um agente transformador. Essa fotografia que eu tiro, ela não é uma fotografia cristalizada, ela é uma fotografia questionadora, sabe? Eu acho que Uhum. essa é a principal questão. Quando a gente fala, né, Ela faz perguntas, né? quando a gente fala sobre esse elemento de é, um elemento que é eternizador, mas também é questionador. Ele questiona memórias e eterniza. Uhum. Então, são isso. E você, Aí o Pedro tá aqui a falando, Isa? porque ele tá ali acompanhando, né? Lê aí pra Então, gente. isso tudo tá escrito na monografia, gente. Tá escrito no livro. Que em breve eu vou lançar. Por favor, se tiver alguém aqui que negócio de editora, Axé. Olha, a Thaís Ayomide, aproveitando agora, entra lá no perfil dela no Instagram para conhecer o trabalho dela, segue, compartilha, né? pois é. É E, isso. e vem cá, você hoje dá aula, né? Ou trabalha com aulas em que lugares, com que pessoas, como que é isso? Então, eu hoje dou aula de fotografia no observatório, né? Então a gente Uhum, abre várias turmas. Ano passado a gente abriu uma turma para pensar essa fotografia ampliada e dei uma aula lá um tempo. Aí fiquei dando aula só de fotografia e a dança eu comecei a trabalhar no Memórias, né? Já trazendo para o uhum. palco. Parei de dar aula de dança, menino. Só dou oficina agora quando me chamam. Caramba. E Quero live, abrir o meu né? lugar, eu quero abrir o meu lugar, mas não sinto o meu lugar aqui, não tenho um espaço. Mas eu vou voltar. Esse ano, meu objetivo era voltar com as aulas. E aí, vim todo o gás, né? Falei assim: não, vamos abrir umas aulinhas, não sei o quê. Ó, galera, Aham. aí o Não, corona. geral vai juntar, né? Tu sabe que geral vai juntar. Não, eu espero mesmo. Aí o corona falou assim: ih, não vai dar aula, não. Aí eu falei: e aí a gente está nessa, mas eu e o Pedro a gente tem umas oficinas específicas, né? Que é o Mudo Pé, Uhum. tambor e o Semente de Dendê. São duas oficinas que pensam o corpo através dos elementos. O Não vou estúdio falar muito. Mario, Hã? fala um pouco desse espaço que vocês têm, que é o Mario. Sim! Fala um pouco. Quer vir aqui, amor? Falar? Pedro está tímido. Então, o Mariô foi um espaço que a gente criou para pensar toda a pluralidade artística, né? É um espaço que dá para a gente gravar som, é um espaço que dá para a gente, sei lá, produzir telas, produzir. Aqui tem as telas do Pedro, vou dar uma mostradinha para vocês aqui, ó. Sigam o Pedro Aham. Vidal também. Então é um espaço que a gente pensa várias coisas, assim, pensa sei lá. Acho que não tem uma palavra para a gente Um parar espaço para. criativo, né? É um espaço criativo. Tem livros, não tem tantos livros quanto a gente gostaria, mas tem os livros aqui para a gente pensar negritude também. Aham. A Pedro falou que é uma incubadora de ideias. O Mario é uma incubadora de ideias. E não à toa a gente sempre deixa a porta aberta mesmo, saca? Pra galera poder vir, assim, e trocar essa ideia com a gente. É um espaço de acolhida, mano. Que a gente criou, na verdade, para fugir das nossas mães. Mas, como a minha mãe Ah, é um espaço, uma incubadora de ideias, mãe. Mas é uma ideia, era um lugar pra gente conseguir se pensar, assim, se pensar enquanto você artista. falou sua mãe, tem algum trabalho que fale de sua mãe ou que tem relação com sua mãe? Porra, esse TCC inteiro foi escrito pra minha mãe. Quando eu falei isso pra ela, ela É? falou assim, Thaís, para de palhaçada que tu escreveu o TCC. Aí eu falei, escrevi aqui. Aí ela, onde que tu arrumou isso? Aí ficava, fez esse negócio aqui, Thaís. Mas assim, minha mãe é muito mais engraçada do que eu, né? A Isa fala que eu sou engraçada, você não conhece minha mãe. Minha mãe é engraçada mesmo. E aí, ela achava que eu não tava. Eu fiquei um ano inteiro. Aí eu falei, um ano, assim, gravando as coisas que ela falava. E aí ela ficava Aham. mentira minha. Aí depois que eu escrevi o TCC, né, o Memórias, ela falou, caramba. E aí às vezes ela O papo critica. é sério, né? Pois é, às vezes ela critica. Ela chega lá e fala, não sou eu não! Esse negócio eu não fazia não! Entendeu? Mas é isso. Mas a minha mãe
eu acho que ela transpassa muito toda a minha escrita. Toda ela. Aham. Sem sacanagem. É muito. É porque as pessoas que me conhecem falam. Ai, Dona Sandra é a melhor vizinha. é. As pessoas que me conhecem sabem minha mãe todinha, assim, sabe? O jeito, o trejeito de falar, assim. Aham. Eu acho que ela perpassa toda a minha escrita. E ela é muito parecida com a minha avó. Então eu escrevo muito sobre a minha avó e também escrevo muito sobre ela. Que Tem uma foda. poesia sobre isso, mas não foi a que eu preparei para fazer hoje, não. Porque Então, hoje, amiga, a gente tá chegando no fim, né? putz. Então é isso, gente. Tipo, temos 10 minutos aí. Show. A gente quer ver essa última poesia. Queria agradecer a você, sabe? Eu fiquei muito feliz de você ter se animado. Nossa, eu que E agradeço, eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, pela troca. Quem quiser trocar depois também no privado, a gente vai. Troca essa ideia. chamando o inbox. Chama no Corre inbox. lá, Eu vou fazer procura essa as redes poesia. sociais. Eu vou fazer Uhum, essa poesia muito para você. Eu fiz com um uhum. amigo meu, né, o Renato, mas eu também encontro muito essa presença próxima de você, assim, nas figuras, né? E aí, o que eu queria dizer com ela antes de terminar, não sei se vai dar tempo, como que a gente encontra nossos espaços de cura, nossos espaços para se manter vivo. E eu acho que essa Uhum. é a principal mensagem que eu queria deixar nessa live, não só com a minha dança, não só com tudo que eu falei, mas como que outras pessoas também podem ser esses agentes transformadores de cura. Axé, axé. Axé. É o nego velho, é o nego velho, é o nego velho, é o nego velho. Nego velho me ensinou a cantar o tempo. Nas cantigas tristes de Cartola, bota a Dona Irã. Quebra o coco, oi morena. Roda mundo, roda peão, e a roda gira e deixa gira girar, e o mundo gira e gira mundo ao contrário. Laroie. Ele gritava. Eu zanzei zonzo, zamba, eu zanzei zonzo, lembrando do troco do tempo. É galho oco? Perguntava a Jacira, olhando o cajado do nego velho. Você já viu o santo do pau oco fazer milagres, Jacira? Então respeite os meus cabelos brancos. É homem? Não, é menino. Como o tempo voa, não é não, nego? Sabiá cantou, meu sabiá cantou. Nego velho não descansa. E a cada pé descalço, eu lembro do branco que o velho vestia. Dizem que o cajado do nego é feito de tempo. E cada batida brota uma flor. Cecília, Catarina e Maria. As saias floridas voam como a fumaça do cachimbo do nego, com cabelos ao vento, cheirando a banho de ervas. Eu me lembro das histórias da mata. Eu zonzei zonzo, zambi, eu zonzei zonzo. Peguei um punhado de ervas e cantei o tempo. Pai, transforma meu corpo em espada. Era selva de pedra e cada verso é o universo de quem tenta salvar da seca a solidão. Eu soluçava. Pai, transforma meu corpo em espada. A maior arma é o tempo. Cajado. Cajado é árvore velha, tronco, raiz, a terra é um toco de vó. Roda mundo, roda peão, roda moinho no meu pilão. A maior arma é erva de nego velho. Uhum. É isso. Queria deixar esse Axé. axé então pra gente, que a gente Que consiga lindo. se encontrar em breve, pessoalmente, mas que a gente consiga se encontrar nas palavras um dos outros, nos olhares. Renato acabou de entrar, acabei de fazer uma poesia para você, Ah, Renato. Deu mole. puxa. Olha, gente, vai estar disponível no IGTV e no YouTube. Aí vou passar o link para Thaís. Vocês podem assistir a live inteira. Por Obrigado, favor. amiga. Você é foda. Ó, um Obrigada. abraço, um Axé. beijo. Ai, que abraço Acho- gostoso. Ah! Não dá, Renato, acabou o tempo. Ele tá pedindo para deixar Ah! o tempo. Gente, muito obrigada. Beijo grande, obrigada pelo encontro. E a gente se Nossa, eu que encontra agradeço. em breve, quando tudo Já, já. se fortaleçam, se curem e se Fiquem protejam. bem. Isso. Uhum. Obrigada pelo Beijo. convite. Beijinhos. Tchau, Thaís. Tchau.